A Bíblia nos conta em Gênesis 6 que os homens se multiplicaram, mas junto com este aumento veio o pecado. Os poderosos da terra, conhecidos como os valentes da antiguidade, não buscavam justiça, mas glória. Os desejos carnais dominavam as famílias, e as alianças com os filhos de Deus e as filhas dos homens trouxeram confusão, idolatria e perversão. E então Deus fala, mas não com gritos, não com trovões, ele fala com tristeza. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. O Criador do universo se entristeceu em seu coração. Sim, o Deus eterno sentiu dor, não porque errou, mas porque o amor que entregou foi rejeitado. E então veio a decisão, dura, santa, justa. A humanidade receberia o julgamento que ela mesma escolheu. Entre a escuridão e o caos havia uma luz, um homem, um justo. Seu nome era Noé. Noé era diferente. Ele caminhava com Deus. Em um mundo que zombava da santidade, ele ouvia a voz do céu. Quando todos construíam impérios para si, ele cultivava uma vida de obediência. Noé não era perfeito, mas era fiel. Porque Deus não apenas decidiu julgar o mundo, ele também decidiu salvar. E a salvação viria por meio de algo que jamais havia sido visto, uma arca. Durante 120 anos, um homem trabalhou em silêncio para cumprir uma missão divina que salvaria toda a vida na terra. Neste vídeo, vamos viajar pelos 120 anos da construção da Arca de Noé. Conheceremos os desafios enfrentados, os detalhes da arca e o plano de Deus para a salvação. E peço que reflita ao final do vídeo sobre a seguinte pergunta: você conseguiria manter a fé por tanto tempo, mesmo quando todos zombavam de você? O milagre da Arca de Noé. No silêncio de uma geração corrompida, Deus falou, e ele não gritou. Não se manifestou em fogo, apenas confiou sua vontade a um único homem. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6:14. Foi assim que tudo começou. Um plano incompreensível, confiado a um homem invisível aos olhos do mundo. O que Noé fazia era insano para uma geração que nunca tinha visto chuva. Em Gênesis 2, 5, 6, a Bíblia nos revela que até então, um vapor subia da terra para regar o solo. O conceito de um dilúvio era completamente fora da realidade. Mas Noé não pediu garantias. Ele confiou. Enquanto todos buscavam prazer, ele buscava propósito. Enquanto os homens edificavam cidades, Noé edificava obediência. E ali, com mãos calosas e fé inabalável, ele começou. A arca deveria ter proporções colossais: 135 metros de comprimento, 22 de largura, 13 de altura. 3 andares, uma única porta, uma janela superior, sem leme, sem vela, porque ela não seria guiada por mãos humanas, seria guiada pelo Criador. Feita com madeira de gofer, resistente, flexível e vedada com betume por dentro e por fora. Não era uma embarcação para navegação. Era uma caixa de sobrevivência, um refúgio, uma semente da nova criação. Então vieram os dias, os anos, os séculos, 120 anos de construção, 43 mil dias de silêncio divino, esforço humano e fé constante. Noé e sua família, esposa, filhos, Sem, Cam e Jafé e suas noras trabalharam unidos, cortando, carregando, montando, obedecendo. Eles construíam algo que nunca existiu, para algo que nunca havia acontecido, sem modelos, sem precedentes, apenas a palavra, como guia. Mas enquanto martelavam, ouviam outra trilha sonora, a zombaria. Vocês viram o velho Noé? Está construindo um barco no meio da terra firme. Ele diz que vai chover, chover tanto que tudo será coberto. Nunca nem ouvimos falar disso, loucura.
Olhem só o velho carpinteiro de Deus. Chuva em pleno deserto, isso é loucura. Você diz que Deus vai destruir o mundo e Ele te mandou construir um barco. Já terminou o cruzeiro, Noé? Vai ter espaço para todo mundo? Chuva, isso é um delírio. Eles riam porque não compreendiam. Eles zombavam porque não acreditavam. A cada ano a arca crescia, mas o coração das pessoas se endurecia. Mas Noé não se calou. Ele pregava enquanto construía. Ele advertia enquanto martelava. Noé foi pregoeiro da justiça. Cada tábua colocada era um apelo, cada viga erguida um clamor. Durante 120 anos, Deus estendeu misericórdia. A arca era mais que madeira, era um altar de advertência. O tempo não foi atraso, foi misericórdia. O meu espírito não agirá para sempre no homem, seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. A cada nascer do sol, Deus dava mais uma chance, mas ninguém respondeu, ninguém creu, nenhuma alma, além da própria família de Noé, entrou na arca. O que Deus via era um mundo que amava a festa mais do que a fé. Quantos de nós também zombamos das coisas de Deus? Quantos ignoram os alertas? Quantos riem da fé alheia? Hoje também há arcas sendo construídas, lares onde se ora, onde se ensina a verdade, onde se cultiva a justiça. Mas o mundo continua zombando e o tempo ainda corre. Então, depois de um século de trabalho, a arca ficou pronta. Os 3 andares firmes, os compartimentos preparados. O betume selava cada parede. A arca estava finalizada, mas lá fora o mundo permanecia inalterado. Nenhum arrependido bateu à porta, nenhum vizinho buscou consolo, apenas silêncio, incredulidade, rejeição. Mas o céu não se esqueceu. Quando os homens ignoraram o chamado, os animais começaram a chegar. 2 a 2 ou 7 em 7, conforme a ordem divina. De todos os cantos da terra, eles vieram, não guiados por instinto, mas pelo Criador que os formou. A natureza respondeu, onde a humanidade se calou. Eles não vinham por instinto, vinham por direção divina. O Deus que os criou, agora os guiava à salvação. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 pares, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Gênesis 7:2. Animais limpos eram aqueles que futuramente poderiam ser comidos ou sacrificados. Já os impuros, não. Esse cuidado antecipado mostra que Deus já estava planejando o recomeço da vida após o dilúvio. Não apenas sobrevivência, mas também culto e provisão. A arca não era um caos animal, era organizada, dividida por compartimentos. Cada espécie tinha seu espaço, cada andar sua função. Estima-se que a arca poderia comportar até 125 mil animais de pequeno e médio porte, considerando que a maioria das espécies não eram adultas e não incluíam criaturas aquáticas. Deus não apenas deu instruções sobre construção, ele também orientou toda a operação logística de um zoológico flutuante. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta a ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Gênesis 6:21. Noé preparou mantimentos, alimentos secos, sementes, cereais, frutas. Era um estoque para semanas, meses, talvez um ano, para humanos e para todos os animais. É possível imaginar que os animais entraram em estado de letargia natural, um tipo de hibernação divina, para facilitar sua manutenção durante o tempo do dilúvio. E então, Deus falou de novo. Depois de décadas de silêncio, veio a ordem final. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. A família de Noé obedeceu, 8 pessoas ao todo,
Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Eles atravessaram a única porta, a única entrada, e atrás deles, o mundo permaneceu do lado de fora. E o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. Essa é uma das frases mais poderosas de toda a narrativa. A porta não foi fechada por Noé, nem por anjos. Foi Deus quem fechou. E quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Ele encerra um ciclo, nada pode reverter. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Não foi apenas chuva, foi cataclismo. As fontes do abismo jorraram das entranhas da terra. As águas subterrâneas vieram de baixo. As chuvas torrenciais desceram de cima. O céu e a terra romperam. Lá fora, o caos. Lá dentro, silêncio, espera, fé. Não há registros de gritos, batidas na porta, tentativas de fuga, mas podemos imaginar Noé, sua família, cercados por animais, por sombra, por umidade, isolados, mas salvos. A arca começou a flutuar, e com ela, a última esperança de humanidade. Deus esperou 120 anos, e então fechou a porta. No exato momento em que o abismo rompeu e os céus se abriram, a terra tremeu, mas a arca se ergueu. Ela foi levantada não pelas mãos humanas, mas pela força das águas que julgavam o mundo. A Bíblia nos dá medidas exatas da arca: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Isso equivale, em média, a 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. O que isso significa na prática? Significa que a arca tinha aproximadamente o tamanho de um navio de carga moderno, mas com uma forma diferente. Não afunilada, mas retangular, como uma grande caixa flutuante. Essa forma não favorecia navegação, velocidade ou controle de direção, mas era ideal para a estabilidade em alto mar. Naval designers coreanos, em um estudo de 1993, testaram a estabilidade da arca usando simulações de engenharia naval. Eles descobriram que a proporção descrita em Gênesis era quase perfeita para a estabilidade, resistente a capotamentos, fortes ondas e correntes instáveis. A relação comprimento vezes largura vezes altura proporcionava o equilíbrio necessário para impedir que a arca tombasse mesmo nas piores tempestades. Ela poderia inclinar até 60 graus em cada direção sem virar, um feito impressionante, mesmo para padrões modernos. A arca não tinha proa, nem popa, não tinha leme, nem velame, não podia ser conduzida por mãos humanas. Isso não era falta de planejamento, era propósito divino. A arca não foi feita para ser dirigida, mas para resistir, proteger, guardar. Ela não precisava saber aonde ir, porque quem dirigia era Deus. Durante o dilúvio, as águas cobriram toda a superfície terrestre. Não havia terra firme à vista, nem portos ou refúgios. A arca boiava sobre um mundo submerso. Sem quilha profunda, sua base plana distribuía o peso de forma igual. Era como uma grande balsa de 3 andares, firme, densa, sólida. Mesmo quando ondas vinham de todos os lados, a arca balançava, mas não tombava. A arca foi projetada para ser sustentada, não pela engenhosidade humana, mas pela fidelidade divina. A Bíblia não descreve a rotina diária dentro da arca, mas podemos imaginar. Havia 3 andares, com compartimentos organizados para milhares de espécies, provisões cuidadosamente estocadas e 8 pessoas responsáveis por manter tudo vivo. A família de Noé cuidava da limpeza, alimentação, manutenção, organização, sem eletricidade, sem conforto, sem pausas, apenas fé e serviço. A comida era simples: grãos, sementes, raízes, frutas secas.
Os animais herbívoros tinham feno, folhas secas. Os carnívoros, talvez alimentados com peixe seco, insetos ou mantidos em estado de sono metabólico. A higiene era outro desafio. Imagine manter limpo um ambiente fechado com milhares de animais. Provavelmente usaram sistemas improvisados de drenagem, areia e absorventes naturais como palha. Deus pode ter providenciado um sono profundo para muitos animais, algo semelhante à hibernação. Isso teria reduzido o consumo de alimento, a agitação e a produção de resíduos. Mas mesmo com a ajuda divina, era um cenário de constante esforço e organização. Além do trabalho físico, havia o silêncio, o isolamento, a ausência de respostas. Deus não falou com Noé durante o dilúvio. Depois da ordem de entrar, ele se calou. E o silêncio de Deus pode ser mais assustador que o barulho do mundo. Dentro da arca, 8 pessoas conviviam diariamente: o patriarca, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. Pequeno grupo, grande missão. As emoções humanas estavam ali: medo, cansaço, fé, esperança. Uma arca de madeira, sustentando também corações frágeis. E a arca repousou sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. Após 5 meses de navegação à deriva, a arca parou. Não por acaso, não por habilidade humana, mas porque Deus a fez repousar. O Monte Ararat, localizado hoje na fronteira da Turquia com o Irã, tornou-se o altar do recomeço. As águas ainda cobriam as planícies, mas ali, sobre a rocha, estava a promessa: eu ainda estou aqui. Noé abriu a janela. Gênesis 8:6. Ele não saiu correndo, ele esperou, testou, observou. Noé não saiu. Ele esperou. Viu os picos das montanhas aparecerem lentamente. Esperou mais dias e só então abriu a janela da arca. Olhou, testou e soltou um corvo. O corvo voou, foi e voltou, sem direção. Depois soltou uma pomba, que retornou sem sinal de terra firme. Mais uma semana e uma nova tentativa. Dessa vez, a pomba voltou, com uma folha de oliveira no bico, um símbolo tão simples e tão poderoso. A vida havia brotado novamente. Mesmo assim, Noé não se precipitou. Esperou mais 7 dias. Soltou a pomba uma terceira vez. Ela não voltou. Era hora, mas ainda assim, ele não saiu. Ele sabia que havia entrado naquela arca pela voz de Deus e só sairia quando ouvisse essa voz novamente. E então, quase 1 ano e 10 dias depois do início de tudo, Deus falou. A mesma voz que dissera: entre na arca, agora dizia: saia dela. Era o fim de um ciclo, o fim do juízo, o início de uma nova história. A arca foi o lugar do isolamento, mas também o lugar da sobrevivência. Quantas vezes também nos sentimos fechados em uma arca, sem saber o que virá, sem ter controle, apenas esperando em Deus? A arca era escura, apertada, barulhenta, mas era o lugar mais seguro do mundo naquele momento. Assim é a vida com Deus. Pode parecer limitada aos olhos do mundo, mas é o único lugar onde a vida sobrevive. Depois de 1 ano inteiro sobre as águas, o mundo começava a se revelar novamente. A superfície, outrora engolida pelas torrentes, agora exibia pequenos sinais de terra firme. As águas que haviam coberto tudo começavam a ceder. O juízo estava cumprido. E foi então que a arca, guiada pelas mãos invisíveis do Criador, encontrou repouso. Não num porto, não em uma cidade, mas sobre um monte, o Ararat. Um lugar elevado, firme, solitário. A arca, que suportou as maiores pressões do juízo, agora descansava sobre rocha, símbolo da fidelidade de Deus e da obediência preservada. Ali, naquela montanha, por dias e dias, Noé observava em silêncio. Ele não se apressou a sair. Ele sabia. Entrou quando Deus mandou e só sairia com a mesma ordem. E então, após 370 dias, quase 1 ano e meio de isolamento, Deus falou novamente.
sai da arca tu, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. A porta foi aberta, e pela primeira vez, depois de tanto tempo, os pés tocaram a terra seca, mas era uma terra diferente, uma terra lavada, uma terra silenciosa, virgem, esperando o recomeço. Noé não apenas saiu, ele testemunhou uma cena extraordinária. A vida, antes preservada dentro da arca, agora voltava a se espalhar pela terra. Os animais deixavam os compartimentos, um a um, aos pares, por espécies, o rugido dos leões, o bater das asas, os passos dos rebanhos. Era como se o Éden tivesse sido replantado. Mas antes de construir casas, antes de cultivar o solo, antes de organizar sua nova vida, Noé fez algo essencial: ergueu um altar. Na terra do recomeço, a primeira construção humana foi um altar a Deus, com pedras, com lenha, com sacrifícios de animais limpos, aqueles que havia levado em número maior. Era um ato de reconhecimento, de adoração, de entrega. Ali, diante de sua família e de toda a criação que acabava de ser preservada, Noé se prostrou, e o Senhor se agradou. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Gênesis 8:21. O juízo terminou, e em seu lugar nascia uma promessa. Então Deus estabeleceu um pacto, não apenas com Noé, mas com toda a humanidade, com todos os seres viventes. E para selar essa aliança, Deus colocou no céu um sinal eterno, o arco-íris, colorido, brilhante, suave após a tempestade. O arco-íris não era apenas belo, era sagrado. Uma lembrança visível de que o mundo não voltaria a ser destruído pelas águas. Este é o sinal da aliança entre mim e vós. Eu o porei nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, 12 e 13. Até hoje, toda vez que o arco-íris surge, ele conta uma história antiga. A história de que a justiça de Deus é real, mas sua misericórdia é maior. Naquele novo mundo, Deus também estabeleceu novos princípios para a humanidade. Antes, o homem havia recebido a ordem de multiplicar e dominar a terra. Agora, após o juízo, Deus reafirma essa vocação, mas com regras específicas. Ele entrega ao homem a permissão de comer carne, algo inédito, mas com uma condição: o sangue, símbolo da vida, não deveria ser consumido. E mais, Deus institui o respeito à vida humana. Agora, quem derramasse sangue de um homem teria que dar conta, pois o homem foi feito à imagem de Deus. Assim, Deus sela esse novo ciclo com equilíbrio: vida, justiça, responsabilidade e bênção. Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, agora eram os pais da nova humanidade. Tudo o que conhecemos hoje, todas as nações, povos e culturas, descendem desses 3. A eles Deus deu a ordem: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9, 1. Era o mesmo chamado de Adão, agora renovado em um mundo lavado. Cada filho se tornaria uma raiz. Sem, pai dos semitas, dos hebreus, dos povos do Oriente. Cam, pai dos africanos e dos povos de Canaã. Jafé, pai dos europeus e povos das ilhas. O mundo se espalharia, mas a promessa permaneceria. A arca havia se aberto, a terra estava limpa. Noé, já idoso, desceu com passos lentos, mas firmes, para um mundo novo. Um mundo silencioso, fértil, vazio, pronto para recomeçar. Ele havia obedecido, construído, esperado, e agora sua missão de sobrevivência havia terminado. Mas a vida ainda continuava. Em seus últimos anos, Noé tornou-se agricultor. Ele plantou uma vinha, cultivou a terra, colheu uvas, o fruto doce da renovação. Depois de tanto tempo nas águas, ele fincou os pés no solo e voltou a viver. Mas mesmo os justos são humanos. A Bíblia registra com honestidade uma cena delicada.
Noé bebeu do vinho que produziu, embriagou-se e adormeceu nu em sua tenda. Um momento de fraqueza, um episódio solitário. E ali, Deus nos mostra que até os homens mais fiéis também têm suas quedas. Um de seus filhos, Cam, ao ver o pai naquela condição, não o honrou, riu, expôs, e ao contar aos irmãos, esperava a zombaria. Mas Sem e Jafé fizeram diferente, pegaram um manto, andaram de costas e cobriram seu pai com respeito. Quando Noé despertou e soube do que havia acontecido, falou palavras proféticas. Não contra Cam diretamente, mas contra seu filho Canaã. Maldito seja Canaã, servo dos servos será para seus irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Jafé habite nas tendas de Sem. Gênesis 9, 25, 27. Essas palavras ecoariam na história. Canaã se tornaria o povo que habitaria a terra que mais tarde seria dada aos descendentes de Sem, o povo de Israel. Noé não fundou cidades, não construiu torres, mas de seus filhos surgiriam todos os povos da terra. Sem, pai das nações do Oriente e do povo hebreu. Cam, pai dos povos africanos e cananeus. Jafé, pai dos povos europeus e das terras distantes. Seu nome não estaria nos tronos da história, mas nas raízes de toda a humanidade. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis 9, 28, 29. Noé viveu muito além do dilúvio. Viu seus netos nascerem, viu os campos florescerem novamente, viu o mundo se repovoar. Então descansou. Seu corpo voltou ao pó, mas sua história permanece. Noé não foi um herói perfeito, foi um homem comum, com fé extraordinária, um homem que ouviu a voz de Deus e não hesitou em obedecer, mesmo quando ninguém mais o fazia. Seu nome vive, gravado nas Escrituras, nos céus e no coração de todo aquele que decide andar com Deus, mesmo quando o mundo inteiro anda na direção contrária. O dilúvio passou, as águas baixaram, mas o que fica é a fé, a obediência e o pacto. Deus não apenas preservou a vida, Ele renovou a história e deixou em nossos céus um lembrete eterno. Sua graça é maior do que qualquer juízo. A história de Noé é antiga, mas fala diretamente ao nosso tempo, porque o mundo de Noé não era tão diferente do nosso. Era um tempo de abundância, mas também de corrupção. Um tempo em que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, mas ignoravam a voz de Deus. Jesus mesmo nos alertou. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Ele dizia que nos últimos tempos, o mundo voltaria a viver da mesma forma, com pressa, com prazer, com distração, mas com pouca fé. A arca representa muito mais do que uma embarcação. Ela é símbolo da graça de Deus oferecida em meio ao juízo. Havia apenas uma arca e ela tinha apenas uma porta. Assim também é Cristo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10, 9. Noé não foi salvo por ser perfeito. Ele foi salvo porque creu, obedeceu e permaneceu fiel, mesmo quando todos riam dele. Durante 120 anos Deus esperou. Ele não destruiu o mundo imediatamente. Ele ofereceu tempo, paciência, misericórdia. Mas ninguém ouviu, ninguém se arrependeu e então a porta se fechou. Hoje ainda estamos no tempo da graça. A porta ainda está aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. A história de Noé nos lembra que o juízo é real, mas o amor de Deus sempre vem primeiro. O arco-íris não é apenas um fenômeno, é uma mensagem, um lembrete eterno de que Deus guarda alianças. Em cada tempestade que enfrentamos, em cada estação de lágrimas, existe um arco de esperança que Deus coloca diante de nós. O mesmo Deus que julgou é o Deus que promete: não destruirei mais a terra com água, e cumpriu.
Se vivêssemos nos dias de Noé, estaríamos rindo dele ou ajudando a construir a arca? Hoje, há muitas arcas sendo levantadas, famílias que escolhem educar os filhos com valores eternos, jovens que dizem não ao sistema para dizer sim a Deus, pessoas simples que perseveram na fé, mesmo em meio à zombaria do mundo. A pergunta que fica é: em que lado da história você está? Noé viveu um ano inteiro dentro de uma arca fechada, confiando apenas na voz que o mandou entrar. E ele só saiu quando ouviu novamente essa voz. A fé verdadeira é assim. Ela entra com Deus e espera por Ele até o fim. O mundo mudou depois do dilúvio, mas o coração de Deus, não. Ele ainda é o mesmo e Ele ainda está chamando. Você pode estar vivendo um tempo de dilúvio em sua vida. Pode parecer que tudo está afundando, mas lembre-se, quem está na arca com Deus nunca naufraga. Talvez você esteja na fase do silêncio, do isolamento, da espera, mas mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Construa sua fé, entre pela porta, espere pela voz, porque no tempo certo, o arco-íris sempre aparece. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário. Você conseguiria manter a fé por tanto tempo, mesmo quando todos zombavam de você? E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque aqui toda semana a palavra ganha vida. O mundo afundou, mas a fé de Noé flutuou até o fim. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.